Boa tarde. Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2020. Nós, do Grupo de Conjuntura, estamos aqui reunidos, não? Margarida Gutierrez, Caio Prates, Marina Bastos e eu, Antônio Lixa. Circunstancialmente, o professor Francisco Eduardo não estará presente hoje na nossa apresentação. Tá? Temos dois temas para discutir hoje, tá? Rapidamente. Por um lado, a gente não comentou ainda no nosso podcast sobre as eleições municipais que aconteceram no último domingo, dia 15 de novembro. Tá? Uma questão que se coloca para nós é sobre se o resultado dessa eleição municipal pode ter algum impacto ou algum efeito sobre a conjuntura macroeconômica, notadamente sobre se o resultado da eleição afeta ou não, por exemplo, os condicionantes financeiros. A gente já viu, digamos, hoje, terça-feira, já temos 2 dias com o mercado financeiro funcionando após a eleição municipal, não? Depois dados, ainda que em alguns casos preliminares, sobre a eleição. Então, o primeiro ponto que a gente pode comentar rapidamente vai ser esse tema do qual é o efeito para o curto prazo, para a nossa recuperação neste quarto trimestre das eleições, do resultado das eleições. Tá? Outro segundo tema, tá? Colocando o tema que depois a gente vai discutir, é sobre como que está andando essa recuperação, ou seja, especialmente como que a gente espera que seja o crescimento no terceiro trimestre, não? Já está começando a aparecer em todo o mundo o resultado do PIB, do nível de atividade do terceiro trimestre, basicamente comparado contra o segundo trimestre, não uma recuperação, em todos os casos, forte, comparado com os efeitos que a pandemia provocou no segundo trimestre. Tá? Então, vamos discutir um pouquinho sobre como que a gente está percebendo essa recuperação. E tem uma pergunta importante, tá? Sobre se essa recuperação que está acontecendo no terceiro trimestre, ou que aconteceu no terceiro trimestre, que agora pode se prorrogar no quarto, tem algum efeito, ou tem algum indicador antecedente do que a gente pode prever para o próximo ano, para 2021. Tá? Então, são dois temas importantes na conjuntura macroeconômica. Vamos começar pelo primeiro tema. O primeiro tema é sobre o resultado das eleições. O que a gente observa, basicamente, é que os grandes vencedores foram partidos de centro ou centro-direita. A maioria deles podem ser base, constituem, às vezes, parte da base parlamentar do governo federal, não, do presidente Bolsonaro, mas que não necessariamente participam de todas as propostas ou iniciativas que o Poder Executivo coloca, não? Especialmente através do ministro da Economia, do Paulo Guedes. Tá? Então, a gente vê digamos, os grandes vencedores foram o MDB, o PCdoB, que não faz parte, não, da base parlamentar, mas o PSD teve uma eleição, um volume de dados significativos, o DEM tem um volume de dados significativos, e o PP. Tá? Então, esses partidos são os 4 primeiros que mais votos tiveram, quando a gente soma todos os votos de todos os municípios. Tá? Esses representam, digamos assim, mais de 40 milhões de votos, esses partidos. Os partidos de esquerda tiveram uma votação um pouco menor, tá? Notadamente o PT continua sendo o mais importante, mas a esquerda tem resultados meio que fracionados, não? Ou seja, o PDT e o PSB também tiveram resultados
menos significativo que os partidos de centro-direita, mas claramente do lado da esquerda tem uma perda de hegemonia por parte do PT. Então, o primeiro ponto que podemos colocar aqui, para o Caio, para a Margarida, para a Marina colocarem, né, em que medida essa votação importante desses partidos, tá? Não, o pessoal chama dessa forma, não? Afeta as decisões no Congresso Nacional, seja na Câmara de Deputados e Senadores, dado de que as reformas constituem um tema central na nossa análise da conjuntura macroeconômica. Não? Isso, o que a gente percebe em termos de mercados financeiros é que os mercados não deram grande destaque, os mercados não sentiram, pelo menos ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira, grandes efeitos. Não? A gente não percebe variações na taxa de câmbio, nas taxas de juros de longo prazo, na bolsa de valores, efeitos significativos sobre isso. Tá? Na verdade, hoje, terça-feira, estamos tendo um dia com um bom desempenho da bolsa e uma valorização da nossa moeda. Tá? Então, o primeiro ponto, então, para discutir esse ponto. Caio, qual é a tua visão, o teu ponto de vista sobre o impacto das eleições sobre a nossa conjuntura macroeconômica? Eu acho que a gente até estava conversando antes do podcast que, para nós, é ainda um grande ponto de interrogação, na verdade, como é que essa eleição, olhando pelo ângulo que é o nosso ângulo, como economistas, do podcast e tal, tratamos, quer dizer, como é que essa eleição vai impactar o andamento da agenda de reformas que vai ocupar o Congresso nos primeiros meses de 2021. Ainda é uma incerteza. Eu só faria um pequeno reparo aí ao que o Lixa falou, que, na verdade, uma parte do centro expressiva do centro que ganhou, que teve uma votação mais expressiva, não faz parte do centrão, que é tipicamente o DEM e o PSDB, né? Tiveram votações expressivas, principalmente o DEM surpreendeu. E esses não são, uma parte do centro não ligada ao centrão. O MDB também não é um partido que também não é do centrão especificamente, mas identificado que chama de centrão teria o PSD, que esse sim teve uma votação grande. O PSD é um partido muito pragmático, teve em todos os governos, sem exceção, nos últimos, até no governo Dilma, em todos, depois Temer. Então, o que se sabe é que os candidatos mais associados ideologicamente à pauta bolsonarista perderam, e a esquerda também foi mal votada. Então, ganhou um centro, que é, em parte, um centro mais programático, tipo DEM e PSDB, e um centro fisiológico, que circunstancialmente está mais ligado ao Bolsonaro via essa aliança dele com o Centrão. Mas o impacto disso na pauta não é claro, na agenda, no andamento da agenda. Um ponto aí que é importante a gente acompanhar, embora não tenha resposta sobre isso, é o seguinte: aqui uma questão, diria que é a questão que vai ser o divisor de águas para o cenário 2021, vai ser o equacionamento, a forma como vai ser equacionada no Congresso a questão fiscal, que envolve desde a aprovação do orçamento, que orçamento sairá do Congresso, isso vai ficar para os primeiros meses do ano que vem, tudo indica, mas também a agenda das PECs, emergencial e a PEC do Pacto Federativo, que são centrais para o ajuste fiscal, para o controle de gastos obrigatórios e tudo mais. A questão aí é que é muito improvável que o presidente da República assuma um papel ativo de liderança nesse processo, porque, em particular, as PECs envolvem medidas impopulares, coisa que ele não é nada feito, em geral. Então, como essa questão do andamento da agenda fiscal é crucial para definir o cenário, depois eu vou retomar um pouco isso, para o cenário para 2021,
fica essa indefinição do como o Congresso vai se comportar num contexto daquilo que parece mais provável, que é uma tendência do Bolsonaro se omitir, não participar muito, um pouco tentar replicar até o procedimento político, a prática política dele por ocasião da reforma da Previdência, onde ele ficou basicamente omisso, e a pauta foi conduzida pela equipe econômica em parceria com o Congresso, em particular com o Rodrigo Maia. Na época se chamou muito isso de parlamentarismo branco, onde Bolsonaro ficava à parte, sem intervir praticamente na negociação, e a coisa acabou tendo um bom desfecho por esse chamado, na época, parlamentarismo branco. A questão, mas que não temos resposta, é em que medida esse cenário eleitoral dá mais força ou não para essa alternativa do parlamentarismo branco, que talvez seja a alternativa para essa agenda caminhar, dado que eu pessoalmente não acredito que o Bolsonaro vai se envolver muito com essa agenda. Então, a alternativa para as coisas caminharem, e isso é crucial para o desempenho da economia no ano que vem, para a economia ter um bom desempenho, vai depender muito da viabilidade desse parlamentarismo branco. Agora, eu não tenho resposta à questão do lixo, quer dizer, o que essas eleições significam desse ponto de vista, ou seja, elas favorecem esse parlamentarismo branco ou não. Essa é a questão. Então, eu podia acrescentar alguma coisa aí que o Caio colocou, ao que o Lixa colocou. Quer dizer, eu acho que tem aí uma primeira grande, embora não seja cientista político, ele realmente não possa falar muito sobre o tema, mas uma coisa que me parece boa é que o radicalismo diminuiu, né? Então, o fato de os partidos de centro terem ganhado aí uma expressão maior, em princípio é um bom sinal. Agora, qual é a outra história, a parte do resto dessa história? Na verdade, nesse centro, como o Caio acabou de colocar, a gente tem uma série aí de partidos absolutamente diferentes, uns deles sempre muito pouco comprometidos com algum projeto. Então, como o Caio colocou, estão sempre nos governos, né? Estão sempre trocando, então toma lá da cá, que é uma prática política muito ruim, que a gente sempre teve nesse país, né? Então, isso é o lado ruim da história. Qual é o impacto que isso vai ter nas reformas que a gente precisa fazer? Realmente são impactos desconhecidos, porque, como a gente acabou de colocar, esse grupo aí, centro, ele inclui partidos com alguns projetos e outros sem nenhum projeto. Então, a gente não sabe muito bem para onde eles vão correr, qual é a ala em qual eles vão se associar, se aliançar, que tipo de aliança será feita. Então, isso é muito ruim. Isso coloca também muitas incertezas para a gente. Mas, insisto, o lado bom é que parece, inclusive pelo que a imprensa tem noticiado, os cientistas políticos têm colocado, é que você teve menos radicalização. Isso é muito bom. Um país dividido é uma coisa sempre muito ruim. A gente acabou de ver as eleições nos Estados Unidos, em 2018 o Brasil ficou muito dividido. Isso é muito ruim para o país poder avançar, né? Tá. Então, vamos ver nas próximas semanas, e, na verdade, nos próximos meses, o desenrolar dessa história, não? Especialmente o papel que o Poder Executivo e o Congresso vai ter, não? E como vai ser essa dinâmica para a discussão das reformas que a gente coloca como fundamental na nossa análise de conjuntura. O outro tema que a gente tem colocado para hoje, temos tratado, é que foi divulgado o IBCBR, não? Por parte do Banco Central. Tá? Ainda temos alguns outros indicadores que são importantes para analisar o nível de atividade, como o indicador do IBRE, que vai ser divulgado esta semana ainda. Tá? Mas a gente está começando a observar, por parte dos analistas, especialmente depois que sexta-feira passada foi divulgado o IBCBR, um certo otimismo em relação ao que foi o nível de atividade no terceiro trimestre, tá? E isso também cria um certo otimismo, porque cria um carregamento maior para o quarto trimestre deste ano e, eventualmente, para o ano que vem. Mas, de qualquer forma, sempre aparece a pergunta sobre se esse otimismo, esse
esse crescimento um pouco maior, ou uma queda um pouco menor que o esperado para este ano, isso significa um otimismo maior para o ano que vem, para 2021, tá? Ou seja, temos um indicador antecedente a partir do terceiro trimestre deste ano para o que vai acontecer em 2021, temos uma prévia de 2021 ou não, tá? Então, vamos começar a discutir essas questões, tá? O Caio pode... Deixa eu dar uma partida, então. Esse indicador que foi divulgado do IBCBR, né, que é uma réplica do PIB em base mensais que o Banco Central divulga mensalmente, né, foi o primeiro desses indicadores de PIB que foi divulgado. O segundo, como o Lixa falou, vai ser o monitor do IBRE, que vai sair quinta. E lá no dia 3 de dezembro, então, vai sair o PIB do IBGE, o PIB oficial. Esses dados são indicadores mensais de PIB replicado em base mensais, depois sai o PIB do trimestre, o dado oficial no início de dezembro. Esse indicador, embora seja só o primeiro desses indicadores, ele veio bem acima do esperado e desencadeou esse aspecto que o Lixa estava se referindo, uma revisão da projeção do desempenho do PIB nesse ano para melhor de vários analistas. Já tem vários analistas falando uma queda mais no intervalo entre uma queda entre 4 e 4,5, alguns até com níveis mais otimistas que 4, uma queda menor que 4, alguns falam disso. E isso é uma mudança. Na verdade, a gente tem assistido nos últimos meses, gradualmente, revisões sempre na margem para melhor no desempenho da economia ao longo do ano. A atividade econômica foi surpreendendo aqui, como em vários países, na verdade. Mas aqui, especialmente, isso tem acontecido com bastante força. O Brasil deve fechar o ano com uma queda do PIB muito menor do que se estimava que as instituições financeiras, as instituições internacionais, tipo o FMI e Banco Mundial, divulgavam. Para vocês terem uma ideia, a última a projeção do FMI, agora de outubro, foi uma queda de 5,8% do PIB. Vai ser bastante menor do que isso. Bem, o próprio Banco Central, quando divulgou o relatório trimestral de inflação no final de setembro, também estava com a projeção de menos 5%, a próprio Ministério da Economia, menos 4,7%, e esse dado muito bom do IBCBR sugere uma coisa mais favorável do que isso, bem mais favorável. Eu queria fazer um comentário sobre isso e depois sobre essa questão que o Lixa colocou, e se isso é alguma sinalização positiva para o ano que vem ou não tem nada a ver. Se esse desempenho, no curto prazo, acima do esperado, é um bom augúrio para o ano que vem, ou o ano que vem é um outro mundo, outra realidade. Em relação ao desempenho desse ano, o que me chamou a atenção no IBCBR é o seguinte, um dado que me chamou muita atenção, deixa eu só um parênteses, eu, quando analiso tanto o IBCBR quanto o monitor, eu sempre prefiro tratar nos dados sem ajuste sazonal, porque eles são mais aderentes ao que o PIB depois do IBGE divulga. Os dados com ajuste frequentemente não são muito compatíveis com o do IBGE. Pegando esses dados sem ajuste, a gente vê uma coisa impressionante no dado do IBCBR, que é a seguinte: no segundo trimestre, o IBCBR estava 11,4% abaixo do segundo trimestre do ano passado, no período do ano passado. E agora, no terceiro trimestre, essa diferença caiu para 3 no IBCBR. O que está por trás disso é um fortíssimo crescimento do PIB no terceiro trimestre, que é o que ficaremos sabendo quando o IBGE, de fato, divulgar o dado lá no início de dezembro. Essa queda do PIB para menos 3 já no terceiro trimestre, pelas contas que a gente andou fazendo, não vou entrar em maiores detalhes, mas sugere, de fato, que a gente poderá fechar o ano com uma queda mais próxima de 4, talvez ligeiramente acima de 4, mas perto de 4 esse ano, o que é um desempenho bastante melhor do que se imaginava. Agora, mais do que isso, esse desempenho gera um carregamento estatístico que vai favorecer muito o desempenho do PIB no ano que vem, do ponto de vista exclusivamente estatístico, tá? Que é o seguinte: nós devemos chegar,
vamos os condicionantes. Se o IBGE, quando divulgar o PIB, for uma coisa parecida com o IBCBR, nessa queda de 3% no terceiro trimestre contra o ano passado, tudo isso, se essas coisas forem se confirmando, nós devemos chegar, pelas nossas contas, a um PIB no quarto trimestre um pouco acima de 3% de crescimento em relação ao PIB médio desse ano. Então, isso é o carregamento estatístico para o ano que vem. O que quer dizer esse carregamento estatístico especificamente? Quer dizer que se o PIB do ano que vem ficar literalmente parado, ou seja, não houver mais nenhum crescimento depois do quarto trimestre desse ano, ficar parado o ano inteiro todo, nós teremos um crescimento um pouco acima de 3% no ano que vem, só por esse carregamento estatístico. Então, isso é um dado que favorece do ponto de vista... Nada nos diz sobre como é que vai ser o comportamento efetivo entre o quarto trimestre desse ano e o quarto trimestre do ano passado, chamado crescimento ao longo do ano que vem. Mas ele gera, na métrica mais convencional, que é comparar ano contra ano, ou PIB médio de um ano contra médio do outro, ele já gera um grande carregamento positivo para o crescimento do ano que vem. Então, se essa hipótese se confirma, esse carregamento estatístico de 3 ou um pouco acima, para o ano que vem, se a gente olhar a projeção mais recente do Focus, o relatório Focus que o Banco Central divulga semanalmente, pesquisando os principais analistas de mercado financeiro, o Focus mais recente, divulgado aliás ontem, está projetando um crescimento de 3,3 para o ano que vem. 3,3 é muito pouco acima, quase nada, do que deve ser o carregamento estatístico, que deve ficar um pouco acima de 3. Então, se houver esse carregamento estatístico, a projeção Focus estaria nos dizendo, seria uma projeção de crescimento no ano que vem, que é compatível com a virtual estagnação da economia. Mesmo com essa estagnação, a economia teria um crescimento parecido com esse que o Focus está projetando. Estagnação na margem, a partir do quarto trimestre. Outras projeções que têm havido são projeções de crescimento entre 3,5% e 4%, que analistas têm feito o ano que vem. Ora, com esse carregamento estatístico tão forte, se ele se confirma, mesmo um crescimento modesto ao longo do ano que vem já nos levaria para essa projeção de 3,5% a 4%. Agora, em contrapartida, a gente tem que ter presente que crescimentos abaixo de 3% vão estar significando o contrário, ou seja, vão estar significando que o PIB médio dos 4 trimestres do ano que vem vai ficar abaixo do quarto trimestre desse ano. E, portanto, haveria uma queda do PIB ao longo do ano que vem, quando se toma como ponto de partida o quarto trimestre desse ano. Então, esses são, olhando só para os números, explorando o carregamento estatístico, é isso que a gente tem que ter presente. Qualquer número abaixo de 3 vai significar, de crescimento ano que vem, vai significar, na verdade, que a economia caiu o ano que vem, ao longo do ano. Então, uma pergunta óbvia, imediata, aí eu queria só fazer alguns poucos comentários e passo para os meus colegas. A pergunta óbvia é qual desses cenários é mais provável, na verdade, né? Eu acho que um ponto básico que a gente tem que ter presente quando analisa isso é que o crescimento do ano que vem vai se dar em condições totalmente diferentes econômicas do que está favorecendo esse crescimento desse ano, essa recuperação a partir do terceiro trimestre. Portanto, nesse sentido, o que está acontecendo agora não é um bom guia para o ano que vem, porque as condições vão ser radicalmente diferentes, a começar pela mais óbvia, uma brutal redução do estímulo fiscal, em particular do auxílio emergencial. Não sabemos se ele vai desaparecer totalmente, vai ser recriado em outras bases, mas mesmo que seja recriado, vai ser um auxílio muito menor do que o desse ano. Então, a contração fiscal vai ser muito forte. Isso nos coloca o seguinte, que o desempenho do ano que vem vai depender crucialmente do gasto privado. E é um pré-requisito para o gasto privado ir bem e sustentar o PIB a despeito da contração fiscal é que as condições financeiras, juros e câmbios estejam bem comportadas, melhores do que estão hoje,
que haja alguma apreciação cambial e alguma redução dos juros futuros, dos juros de diferentes prazos, para favorecer essa expansão do gasto privado, que é de onde poderá vir o crescimento. Então, isso é uma grande... um grande desafio para o ano que vem, é isso, as condições financeiras estarem favoráveis. Ora, as condições financeiras, vários analistas têm insistido muito nisso, é um tema hoje consensual, que elas estão sendo muitíssimo afetadas negativamente nesse ano por causa da incerteza fiscal. Então, aí caímos naquele ponto que eu falei, respondendo à questão política inicial do Lixo. Um bom equacionamento da questão fiscal para o ano que vem vai ser a variável-chave para permitir o crescimento, que terá que vir necessariamente da expansão do gasto privado. Mesmo que você até prorrogue o auxílio, não é isso que vai salvar o crescimento. Até porque você prorrogar o auxílio, se for esse o caminho, que eu acho até provável, de algum modo, mas as condições financeiras, isso é acompanhado de uma percepção fiscal, da situação fiscal pior, que afete negativamente juros e câmbio, o ganho, entre aspas, da atividade econômica com esse auxílio, com uma expansão fiscal, com um ajuste, com uma contração fiscal mais moderada do que está previsto no orçamento hoje, com esse gasto extrateto, digamos, de um auxílio prorrogado, esse ganho seria muito facilmente anulável pela contração, pelo mau desempenho do gasto privado associado a juros mais altos e câmbio mais alto. Então, a questão fiscal continua sendo essencial. Não faz sentido achar que o que vai decidir o crescimento no ano que vem será se o gasto vai ficar no teto ou um pouco acima do teto. Isso é um aspecto específico, mas o que vai decidir, de fato, o desempenho do ano que vem é a questão, o equacionamento ou não da questão fiscal. E aí, para encerrar, quer dizer, não estou me referindo simplesmente a cumprir ou não o teto. Claro que, do ponto de vista estrito das condições financeiras, de derrubar o dólar, derrubar os juros futuros, a grande saída seria, obviamente, manter o teto e os gastos dentro do teto. Se isso não for possível, por razões sociais, econômicas, políticas, etc., o desafio crucial vai ser que a agenda de reformas caminhe no Congresso, as PECs, para conter gastos obrigatórios, provavelmente vai ser necessário medidas da arrecadação, o candidato mais óbvio seria uma revisão de alguma das renúncias tributárias para aumentar a arrecadação. O que não pode acontecer, e que aí sim nos levaria para o pior cenário, é você ter o ano que vem uma prorrogação do gasto, do auxílio emergencial, ou seja, um gasto extrateto, ainda que temporário, financiado com mais dívida pública e sem nenhuma sinalização convincente do Congresso de que as reformas para conter gastos obrigatórios avançaram. Esse seria o cenário de piora das condições financeiras e seria o cenário que levaria a uma queda do PIB entre o final do ano desse ano e o final do ano que vem. Seria aquele cenário que eu me referi de um crescimento abaixo de 3, provavelmente seria abaixo de 2, inclusive. Mas aí depende muito da intensidade dessa queda, mas seria um cenário de queda. Ou seja, não o equacionamento da questão fiscal é sinônimo de queda do PIB ao longo do ano que vem, ainda que é tão favorável o carregamento estatístico que isso ainda possa garantir um desempenho positivo na métrica convencional, ano contra ano, média contra média, mas aí é uma mera coisa, um carregamento estatístico, não é o desempenho no ano mesmo que estaria sendo... Então, essa é a questão. É um grande desafio fiscal e vamos ver. Eu, pessoalmente, tendo a ser mais pessimista, porque eu acho que esse processo dependeria da liderança do presidente da República, acho que ele não vai se envolver nisso, e se não se envolver, para não ter desgastes de aprovar medidas impopulares, porque toda essa agenda é impopular, cortar gastos obrigatórios, reduzir renúncias tributárias, tudo isso é impopular. Se ele quiser lavar as mãos, como ele fez na Previdência, vamos estar na dependência do Congresso. Vai funcionar o parlamentarismo branco da época da Previdência? Eu sou meio pessimista sobre isso, mas provavelmente estaremos dependendo disso, na verdade, para salvar o desempenho da economia do ano que vem. É isso. Margarida, você gostaria de colocar... Embora nós tenhamos aí, do ponto de vista das estatísticas, né,
condições razoáveis para o ano que vem de crescimento, até porque a gente vai ter bastante capacidade ociosa na economia, a gente tem uma taxa Selic hoje muito baixa, um câmbio mais competitivo. Embora essas condições macroeconômicas sejam boas, favoráveis, nós temos aí, como o Caio já explicou brilhantemente, uma questão fiscal brutal e, de fato, então, essa condição toda que a gente teria para ter um crescimento maior ano que vem, ela pode ser simplesmente abortada por uma indefinição, por uma dificuldade de aprovar aquilo que, dessa vez, a gente não tem como escapar. Né? Um saquinho de maldades. Eu complementaria só os dados que o Caio apresentou, não está supondo basicamente que a queda do PIB brasileiro vai estar por volta de 4% do PIB, tá? E que isso significa um carregamento para o ano que vem de 3%, tá? É porque a gente tem implícito um primeiro semestre em que o PIB, o primeiro semestre deste ano, que o PIB caiu 6%, e no segundo semestre deste ano, um PIB que deve cair por volta de 2%. Ou seja, temos tido ao longo deste ano, tá, uma certa recuperação, tá, devido à queda menor do nível de atividade. É isso que nos permite o PIB do quarto trimestre ficar tão acima do PIB médio deste ano. Tá? Então, só para complementar o ponto que o Caio colocou. Tá? Esse tema que o Caio coloca, que a Margarida destaca, continuará sendo discutido nossas próximas reuniões. Tá? Agradeço muito que tenham assistido o nosso podcast e a gente se encontra numa próxima reunião. Um abraço a todos.